Imagine acordar todos os dias sendo observado, não apenas por câmeras, mas por uma presença constante, invisível, que controla o que você diz, o que você pensa e até o que você sente. Em 1984, George Orwell não escreveu uma simples ficção. Ele construiu um alerta, um aviso sombrio sobre o que acontece quando a liberdade é sufocada lentamente e a verdade vira um objeto manipulável nas mãos do poder. Este vídeo não é sobre um livro, é sobre como esse livro revela sobre nós, sobre como, mesmo em uma sociedade livre, podemos estar cedendo, aos poucos, a formas sutis de vigilância, controle e apagamento da individualidade. 1984 não é um futuro distante, é um espelho desconfortável do presente. Se esse tema já mexeu com você, comente aqui embaixo. Em que momentos você sente que sua liberdade está sendo moldada sem perceber? A troca que acontece nos comentários é parte fundamental do que construímos aqui. E se quiser se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Vamos juntos desatar os nós da linguagem, da memória e do pensamento. Em 1984, uma das armas mais sutis e letais do regime é a nova língua. Não se trata apenas de um vocabulário reduzido. É a eliminação deliberada da possibilidade de pensar livremente. Se não existem palavras para expressar liberdade, dissenso ou amor verdadeiro, essas ideias deixam de existir. O partido entende que quem controla o idioma controla a realidade. Winston, o protagonista, trabalha exatamente com isso, reescrevendo o passado, ajustando palavras, moldando a verdade conforme os interesses do Estado. Aos poucos, ele começa a perceber que está participando da destruição da própria consciência coletiva. Na vida real, o controle da linguagem pode parecer mais sutil, mas não é menos perigoso. Expressões esvaziadas, discursos polarizados e a substituição de significados profundos por slogans automáticos são sintomas que já nos cercam. Orwell não previa apenas um regime totalitário. Ele apontava para a erosão da liberdade que começa quando deixamos de nomear o que sentimos e pensamos com precisão. E aqui fica o convite. Quando foi a última vez que você sentiu que palavras foram esvaziadas, distorcidas ou manipuladas ao seu redor? Repare, o que parece apenas uma mudança de vocabulário pode ser, na verdade, um corte profundo na percepção da realidade. Entender esse primeiro nó é essencial, porque quando não conseguimos mais nomear o que nos acontece, não conseguimos mais resistir. No universo de 1984, o passado não é apenas esquecido, ele é refeito, dia após dia. Winston trabalha no Ministério da Verdade, onde reescreve notícias antigas, altera documentos e destrói provas do que um dia foi real. A função é simples: fazer com que o partido esteja sempre certo, mesmo que isso signifique apagar completamente a realidade vivida. Esse processo contínuo de apagamento vai além da manipulação política. Ele destrói a capacidade do indivíduo de confiar em sua própria memória. Quando tudo pode ser reescrito, inclusive as lembranças mais íntimas, o que ainda resta de verdadeiro? Na vida cotidiana, somos expostos a versões editadas dos fatos, seja em redes sociais, na política ou mesmo nas dinâmicas familiares. O perigo começa quando aceitamos essas distorções como normais, quando deixamos de confiar em nossa percepção direta dos eventos e começamos a aceitar verdades fabricadas. Orwell nos convida a encarar um medo profundo, o de que um dia possamos não mais lembrar quem realmente fomos, que nossas histórias, nossas lutas, nossos afetos sejam substituídos por narrativas externas, convenientes, a quem deseja nos manter sob controle. Preservar a memória individual e coletiva é um ato de resistência, e talvez seja isso que o livro nos peça desde o início. Não permita que apaguem a sua história.
No universo de 1984, o amor verdadeiro é considerado um crime. As relações afetivas são perigosas porque criam lealdades paralelas, sentimentos que fogem ao controle do partido. Quando Winston se apaixona por Julia, ele não está apenas vivendo um romance, ele está cometendo um ato político, um gesto de resistência profunda, silenciosa, mas inaceitável. O quarto em que eles se encontram, longe das câmeras, parece oferecer um refúgio, mas logo descobrimos nem ali a liberdade real. O amor que nasce entre os dois é cercado por uma estrutura que sufoca qualquer possibilidade de intimidade autêntica. A vigilância não é apenas externa, é interna, instalada no medo de pensar algo errado, de desejar o que não deve, de amar o que não é permitido. E quando trazemos isso para a vida contemporânea, a pergunta inquietante é: onde ainda existe espaço para o afeto genuíno? Quantos dos nossos vínculos são condicionados por regras, papéis, imagens? Quantas vezes deixamos de ser verdadeiros com quem amamos por medo de não corresponder às expectativas? Em 1984, o amor é perigoso porque torna as pessoas humanas de novo. E talvez seja justamente por isso que, mesmo em ambientes opressores, ele continue sendo um dos últimos refúgios da liberdade. Guerra é paz. Essa frase contraditória é um dos pilares da lógica do partido. Em 1984, os inimigos mudam o tempo todo, mas a guerra nunca termina. Ela serve para justificar o racionamento, a repressão, a vigilância constante. E o medo gerado por esse estado de tensão permanente mantém a população dócil e obediente. A guerra não precisa ser real, ela só precisa parecer real, porque o efeito psicológico é o mesmo. Sensação de ameaça constante, necessidade de proteção, aceitação passiva de qualquer medida que prometa segurança. Orwell entendeu com assustadora precisão que o medo é uma das ferramentas mais eficazes de controle social. Um povo com medo aceita tudo, inclusive abrir mão da própria liberdade em troca de uma suposta estabilidade. Hoje, as guerras não são sempre travadas com armas. Muitas vezes são guerras simbólicas, contra grupos, contra ideias, contra formas de existência que ameaçam a ordem estabelecida. A pergunta que o livro nos impõe é direta: até que ponto aceitamos viver com medo, em nome da ordem? E será que conseguimos reconhecer quando esse medo foi instalado para nos manipular e não para nos proteger? O medo sustentado artificialmente é um tipo de prisão, e Orwell nos mostra isso. Mesmo que ela seja invisível, continua sendo uma prisão. Na parte final de 1984, Winston é capturado e submetido a uma reeducação brutal. Não basta obedecer, é preciso amar o grande irmão. A última fronteira da dominação é a mente. E o regime não descansa até dobrar o pensamento, até transformar a dor em gratidão, a submissão em devoção. Esse é o ponto mais devastador da obra, quando a resistência interna se quebra, quando até o último refúgio da consciência é invadido. E Winston, depois de torturado, passa a amar quem o destruiu. O que Orwell denuncia aqui é a colonização psíquica, um processo lento e profundo que transforma vítimas em cúmplices, que anula o senso crítico, que implanta a ideologia do opressor no mais íntimo da identidade do oprimido. Esse processo não acontece apenas em regimes totalitários. Pode aparecer em relações abusivas, em sistemas educacionais autoritários, em ambientes onde pensar diferente significa perder o pertencimento. A pergunta que fica é perturbadora. Quantas vezes internalizamos vozes que nos ferem como se fossem nossas? Quantas vezes repetimos pensamentos que nos aprisionam, acreditando que são parte de quem somos? 1984 termina onde muitos começam a acordar, no momento em que a dor se transveste de amor. E a única saída é reconhecer esse disfarce, antes que ele se torne parte de nós. 1984 não é apenas um livro distópico.
É uma lente afiada que nos obriga a ver com clareza brutal o que acontece quando entregamos a linguagem, a memória, o afeto e a autonomia em nome de promessas de segurança ou progresso. O que Orwell escreveu em 1949 ressoa como assustadora atualidade. Vivemos tempos em que a informação é moldada, em que a vigilância é invisível, em que o pensamento crítico é confundido com rebeldia perigosa. Mas a obra também é um convite, um chamado silencioso para resgatar o que ainda é nosso, a capacidade de pensar por conta própria, de nomear com precisão o que sentimos, de amar com autenticidade, de preservar nossas memórias e de questionar tudo o que nos pedem para aceitar sem reflexão. O livro termina com a derrota de Winston, mas nós não precisamos repetir esse final. Cada vez que escolhemos ver, lembrar, sentir e dizer o que é real, rompemos ainda que discretamente com um sistema que nos quer adormecidos. Porque no fundo, resistir começa assim, com pequenos atos de lucidez. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe seu comentário. Qual parte de 1984 mais te inquieta? O que ele acendeu em você? E se quiser mergulhar na leitura, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar da própria essência. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se você quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!